A verdade é que vontade sem disciplina não te levam a lugar nenhum. Muitas vezes a gente até tem a vontade e tem o desejo real de alcançar um determinado local, um objetivo, uma meta, mas se a gente não tiver disciplina para se manter constante naquele objetivo, buscando realmente o que precisa ser feito para que a gente saia de um lugar de zona de conforto, para a gente realmente chegar onde a gente quer, aquilo ali não vai passar de pura vontade. E é exatamente por isso que muitas pessoas têm dificuldade em conseguir finalmente manter uma prática de atividade física, manter uma dieta, porque existe mais do que uma vontade de começar a academia, uma vontade de perder peso, uma vontade de deixar de ter dor, uma vontade de ter a liberdade de conseguir fazer tudo sem desconforto, de conseguir sentar no chão para brincar com o filho, de sentar no chão para brincar com o cachorro, de passear com a família, de viajar, de dirigir por mais tempo. Quando a gente consegue sair da zona da vontade e passar finalmente para a zona da disciplina, a gente entende que a gente faz e a gente precisa fazer simplesmente porque é importante a gente fazer. E tem uma frase que a gente sempre ouve falar que diz: quem faz aquilo que quer ou quem só quer fazer aquilo que quer é criança. E nós não somos mais crianças, então a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E isso traz a disciplina, não com rigidez, não com aquela coisa assim, ai meu Deus, se eu não fizer vai ser o fim do mundo. Não, mas não sabe o que precisa fazer. Às vezes o corpo não está pedindo, às vezes a gente está mais mole, a gente precisa de um descanso, de um tempo, mas de modo geral, a gente se manter ali naquela constância, naquela disciplina para fazer o que precisa ser feito com aquilo que a gente tem. E a gente vai dar continuidade ao nosso desafio 20 em 26, 20 minutos de exercícios por 26 dias. Se você ainda não acompanhou as outras aulas, os outros vídeos, está salvo na plataforma. E a gente vai seguir hoje com o exercício na posição aqui que a gente vai precisar ou de um tapete ou em cima da cama, onde você puder fazer, tá? Se tiver um tapete assim, de EVA, você coloca no chão, se não pode ser o tapete da sua casa. Se você não conseguir ir para o chão, não tem problema, você faz em cima da sua cama. Às vezes o colchão é um pouco mais mole, fica um pouco difícil às vezes de controlar alguns movimentos, mas a gente consegue fazer. O importante é a gente realmente fazer aquilo que precisa ser feito para a gente atingir o nosso objetivo. Então vamos lá, a gente vai começar hoje deitada, ou melhor, sentada. Já vou pulando aqui as fases. A gente vai começar na posição sentada para a gente aprender ou reaprender a mobilizar a nossa coluna. Então, quem tiver muita dificuldade de sentar nessa posição, pode pegar uma almofada dessa que a gente tem no sofá, colocar embaixo do quadril e sentar em cima. Isso facilita a gente a manter essa posição. As duas mãos aqui, ó, atrás da região da coxa, e a gente vai levar o queixo em direção ao peito, enrolando a coluna, faz um C bem grande com a coluna para trás e volta. Mantém sempre essa cabeça aqui com o queixo em direção ao peito. Voltou. Novamente. Foi para trás. E volta. Cuidado com esse ombro. Não deixa esse ombro subir. Deixa o ombro lá para baixo. Inclinou. E voltou. Mais duas. Inclinou. E volta. Mais uma. Inclinou. E voltou. Agora a gente vai afastar um pouco os pés, que a gente vai levar esse tronco para frente. Então, mantendo as mãos, leva a mão para frente e volta. A gente vai começar a trabalhar a articulação do quadril. Trabalha essa mobilidade do quadril. Leva para frente e volta. Mais 3, frente. Volta, mais 2, frente. E volta, mais 1, frente. E volta. Mão sobre mão, a gente vai levar, ó, a mão em direção ao chão e volta aqui na altura dos ombros. Mão para o chão e volta. Mão para o chão
e volta. Vamos associar a respiração. Quando a gente subir, a gente puxa o ar. Quando a gente descer, a gente solta. E puxa e solta. Mais um e puxa e solta. Muito bem, vamos voltar agora para os pés um pouco mais fechados, mas ainda bem apoiados. E nesse eu vou precisar que vocês tenham bem cuidado, porque a gente vai levar o tronco um pouco mais para trás sem segurar atrás da coxa. Então pode ser que quando a gente for para trás, se o pé saltar, a gente caia, né? Apesar que a gente vai estar perto do chão ou em cima da cama, mas às vezes é um pouco desconfortável, principalmente para quem tem dor. Então a gente vai manter os dois braços aqui parados na altura dos ombros. Se alguém tiver desconforto, cruza aqui na frente, tá? E a gente vai descer sempre com o olhar aqui em direção ao abdômen, até onde o pé conseguir segurar, não deixa o pé sair. E volta. Desce, leva lá atrás e volta. Leva lá atrás e volta. Mais 3, leva lá atrás e volta. Mais 2, leva lá atrás e volta. Mais 1, leva lá atrás e volta. Esse foi um pequeno aquecimento para a gente começar a trabalhar esse corpo. Agora a gente vai começar o trabalho real. A gente vai associar agora esse movimento ao movimento de braços. Então a gente vai deslizar esse corpo para trás, como se fosse deitar, e a gente vai achar aquele ponto crítico, aquele ponto que a gente pensa assim, ó, se eu for um pouquinho mais, talvez fique desconfortável. E é nesse ponto que a gente vai parar. Chegou lá nesse ponto, mantenha o olhar ou para o abdômen, ou aqui um pouquinho acima do joelho, não sobe a cabeça. E a gente vai subir braços alternadamente. Sobe. Sobe, sobe e troca, 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 não desiste não, troca, só mais um de cada lado, direita, esquerda, volta sem pressa e descansa. A gente vai começar a aprender ao longo das aulas que a gente precisa ter controle do nosso corpo, tá? Não é porque o exercício está sendo difícil que a gente vai simplesmente desabar o corpo no chão, ou soltar o corpo de vez, ou soltar o bastão, o peso de vez. A gente vai tentar controlar aquele movimento. Mesmo que a gente faça menos repetições e a gente consiga controlar esse retorno, do que a gente tentar ir ao máximo e no final se jogar. Controla esse corpo, tá? Nós vamos fazer agora um movimento com os dois braços ao mesmo tempo. Então, inclinou, fica. Mesma coisa, pés firmes, ativa bem essa região aqui do abdômen, olhar ou pro abdômen ou acima do joelho, e a gente vai subir e descer os dois. É nessa hora que algumas pessoas podem dar aquela tremidinha clássica, sabe? E a gente fica meio... E volta. Sobe. Mais 3. Se alguém tiver cãibra no pé, sobe os dedos, mas com cuidado para não virar. Só mais um. E voltou. Já começou a esquentar, mas calma aí, daqui a pouco a gente para tomar água. A gente vai agora fazer um movimento que a gente vai precisar de um pouco mais de controle, porque a gente vai fazer uma rotação de tronco. Então, a gente vai cruzar o braço aqui na frente, ó. Cruzou o braço, apoia a mão segurando aqui, ó, essa região do braço. A gente vai inclinar. Ficou. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, vem para o meio e sobe. Sustenta os pés. Inclina. Direito, esquerdo, sobe. Inclina. Direito, esquerdo, sobe. Inclina. Direito, esquerdo, sobe. E direito, esquerdo, sobe. Só mais 3. E direito, esquerdo, sobe. Mais 2. Direito, esquerdo, sobe. O último agora.
direito, esquerdo, subiu. Ó, começa a esquentar aí, quem tiver com calor, aqui tá bem quente, mas quem puder, bota o ventilador, liga o ar-condicionado, abre essa janela, tá? Inclusive é bem interessante a gente fazer esses exercícios na varanda, ou se você tiver uma janela grande, você abre, porque às vezes dá uma esquentada mesmo. A gente vai agora dar uma evoluída, uma avançada nesse exercício. A gente vai manter a inclinação e a gente vai fazer as torções de tronco, mantendo parado, tá? Então, ó, mantenha aqui a posição, olha lá para frente, não vai voltar até o final. Então, a gente vai girar para a direita e para a esquerda, 1. Direita, esquerda, 2. Direita, esquerda, 3. Não deixa o tronco cair de vez, 4. E 5. 6, mais 1. 7. Concentra, volta. Força, força, força. Respira um pouquinho. Deu até uma sede, né? Lembra que eu pedi desde o início? Deixa uma garrafinha aí perto pra gente se hidratar. Vamos seguir, ó. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai deitar, né? Finalmente. Então, para quem tiver ou no tapete de casa, ou na cama, como for, deita aí e a gente vai se posicionar. Primeira coisa que a gente vai observar, deitando de barriga para cima, se você sentir que é desconfortável ficar como eu estou, sem travesseiro, é desconfortável, não consegue ficar, dá tontura, dá dor no pescoço, coloca uma almofada ou coloca o seu travesseiro, tá bom? Mas quem conseguir ficar, vamos tentar manter, porque a gente já traz essa postura mais alinhada para essa posição deitada, certo? Então, ó, quem conseguir já vai seguir aqui comigo. Quem tiver com pompom, cocó, ajusta aí para não estar machucando a cabeça. E a gente vai ter que apoiar toda a coluna. Então, não deixa aqui, ó, esse espaço, esse buraco aqui embaixo da coluna. Deixa a coluna bem apoiada, os braços ao lado do nosso corpo. A gente vai começar movimentando os ombros e depois a gente vai evoluir com as posturas das pernas. Então, mantenha aqui a posição, a gente vai levar o braço o máximo que conseguir para cima e volta. O máximo que conseguir para cima e volta. 2. O máximo que conseguir para cima, volta. 3. E 4. Último. E 5. A gente vai agora subir, evoluir para a posição que a gente vai chamar de bandeja, tá? E aí, quem não conseguir manter as duas pernas, ou porque o quadril dói, ou porque a lombar dói, ou porque faz muita força no abdômen, a gente não tem costume, a gente vai subir uma perna só. Mas quem conseguir, tenta mesmo. Nessa bandeja, a gente precisa ter cuidado com a posição, para que ela não fique assim, tá? E nem assim. Isso aqui não é bandeja, a gente não está ativando nada. Então, a gente precisa imaginar que a gente está sentada numa cadeira, certo? E essa perna está posicionada aqui como se fosse em direção ao chão e não para trás. Posiciona, sustenta e a gente vai fazer um movimento agora com os braços alternadamente. Então, mantém essa posição, não deixa a coluna sair e a gente vai subir o braço enquanto o outro desce. Um braço, enquanto o outro desce. Um braço e troca. 3. 4. 5. Sustenta. 6. E 7. Apoia os dois pés. Descansa um pouquinho, deixa eu só ajustar, que eu acho que tá topando aqui no microfone para não ficar com muito ruído externo, muita zoada, tá? Vamos lá. Para quem conseguiu fazer a posição na bandeja, a gente já vai seguir com essa bandeja. E aí a gente vai agora posicionar os braços
ao lado aqui. E a gente vai imaginar que embaixo aqui da nossa perna tem uma bola. Sabe aquela bola suíça? Que é uma bola bem grande, que geralmente o pessoal usa para fazer fisioterapia? Pronto. A gente vai posicionar aqui como se a gente tivesse com essas duas pernas em cima dessa bola. E a gente vai movimentar para um lado, para o meio, para o outro, para o meio. E para um lado, para o meio, para o outro, para o meio. Quem não conseguir fazer com as duas, pode fazer com uma perna só. A gente vai fazer 5, tá? Mais 5. Quem não conseguir fazer com as duas, faz só isso aqui, ó. Pra gente ir se acostumando e depois faz com a outra, tá? Mas quem conseguir, vamos fazer mais 3. Tô mostrando só aqui a adaptação, mas quem conseguir faz com as duas. O último, com as duas. Ótimo. Apoie os pés, sempre controlado, tá? Não sai daqui, bem, desaba. A gente perde todo o controle corporal, postural, de consciência que a gente está construindo. Então, mesmo que seja pesado, eu não consigo fazer 7. Então, eu faço 6 para eu conseguir descer controladamente, tá? Não vou fazer 7 morrendo, toda compensando, para depois a gente não ficar com dor e nem desconforto. Então, a gente vai seguir agora, a gente vai fazer essa posição aqui com as mãos, certo? E vai colocar aqui bem embaixo do quadril. Não é na lombar e não é depois aqui do final do glúteo. É bem embaixo da região aqui do quadril. Então, a gente vai sentir pesar. Quem tiver algum desconforto na mão, a gente vai fazer do lado mesmo, tá? Mas quem não tiver, apoia porque vai ajudar bastante na execução do movimento. Então, a gente vai manter aqui as duas pernas na bandeja, tá? E a gente vai fazer o tabletop com uma perna inicialmente. Como é o tabletop? A gente vai descer aqui, ó, encosta a ponta do dedo, deixa o pé que a gente chama em pé de bailarina, né? Pé em ponta. E volta, só a perna direita. Desce e volta. Desce e volta. Desce e volta, só mais 3. Desce e volta. Desce. Volta, só mais 1. Desce e volta. Vamos descansar um pouquinho, porque eu sei que tem algumas pessoas que não estão acostumadas a fazer muito movimento, tá? E aí, uma dica pra gente. Às vezes, quando a gente coloca a mão embaixo do quadril, a gente quer abrir espaço na coluna. Não deixa. Aproveita que o quadril tá ali um pouco mais alto e cede um pouquinho mais essas costas pra gente não desalinhar e não ter desconforto na execução. Então, a gente vai fazer agora com a perna esquerda. Desce somente a ponta do pé em direção ao chão. E volta. Ponta. E sobe. 3. 4. 5. 6, somente mais 1. E 7. Descansou, apoia os pés. Nesse próximo movimento, a gente vai fazer com os dois. E aí, mais uma vez, cuidado para a coluna não desalinhar, porque agora, como vai os dois lados, a gente vai querer fazer um movimento, uma báscula, como a gente chama, do quadril. Não permite, deixa o quadril bem paradinho. Então, posicionou novamente aqui, quem não tiver desconforto, traz para a bandeja, apoia bem essa lombar. E a gente vai trazer só a ponta do pé. Parece um exercício bem inocente, mas ele trabalha bem a região inferior do nosso abdômen. Então, imagina quando a gente for subir, que quem está puxando não é o quadril. Quem está puxando aqui, a gente vai pensar que é a região do abdômen. E vai puxar essa perna para cima. E mais 3. Mais 2. Mais 1 e descansa. Respira, apoia. Respira, respira, respira. A gente vai fazer uma pausa aqui para tomar uma água, né? Já tá suando, não sei aí, mas aqui tá sem vento.
Me conta aqui, até agora, se você teve algum desconforto, se foi fácil de fazer, tá? É importante a gente lembrar que cada corpo é um corpo, mas que a gente vai trabalhando para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. E a gente vai voltar para aquela posição que a gente estava. E a gente vai fazer agora, lembra que a gente começou fazendo esse movimento alternadamente? Só que agora, em vez de a gente fazer só uma perna, a gente vai trocar uma e a outra ao mesmo tempo. O cuidado que a gente tem que ter é para a perna não afrouxar, Deixa ela aqui bem firme e ela vai e volta para a mesma posição. Enquanto uma perna desce, a outra sobe. Enquanto uma perna desce, a outra sobe. Respira, não deixa o ar sufocado. E troca, e troca, troca, troca. Mais 2, mais 2, mais 1, mais 1. Muito bom. Desceu. Tira as mãos, relaxa um pouco, que às vezes é um pouco difícil, né? Esse peso que a gente não está acostumado sobre a mão. A gente já está indo para o nosso último movimento. Mas antes, comenta aqui para mim. Você sentiu algum desconforto na região lombar, nessa sequência que a gente fez aqui deitado? Ou com uma perna só, ou a perna alternando, ou as duas pernas? Comenta aqui para mim. Aproveita e já comenta. Se você sentiu dor, você comenta embaixo se você tem alguma disfunção, alguma lesão, algum adoecimento na região da lombar. Uma lombalgia, uma hérnia de disco, alguma fraqueza abdominal. Aproveita e me conta também se você tem diástase, tá? Tem muitas alunas que têm comentado que tem diástase e perguntando se pode fazer esses exercícios. Inclusive, esses exercícios que a gente fez hoje são bem interessantes para quem tem diástase, porque a gente não está forçando o aumento da pressão, a gente está trabalhando essa contração abdominal, tá? Mas de uma forma mais contida. Mas aí é interessante a gente trabalhar também um pouco mais dessa contração consciente do abdômen para que a gente possa ter ainda mais resultado para quem tem diástase. Mas vamos ao último movimento. Nós vamos posicionar os dois pés juntos, os dois joelhos juntos, e a gente vai deixar o joelho abrir e fechar. Abrir e fechar. E a gente vai acabar, trabalhando um pouquinho aqui essa mobilidade de quadril, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, principalmente para quem passa muito tempo sentado. Vamos fazer mais 2. Vamos fazer mais 1. E para encerrar, abraça um pouco essas duas pernas, só para tirar a tensão dessa região lombar aqui, que às vezes a gente fica muito tenso, principalmente depois dessa sequência. Muito bom! E aí, como é que foi? Espero que seja todo mundo bem. Dentro das possibilidades de movimento, a gente consegue trabalhar tanto exercícios isolados, só para a perna, só para o braço, só para o tronco, só para o abdômen, como a gente consegue trabalhar vários exercícios que trazem essa globalidade do corpo, tá? E hoje a gente tentou fazer um pouquinho dessa mescla, associando um pouco da respiração, o movimento dos braços, a contração do abdômen, para que a gente consiga ter sempre bons resultados, tá? Se você está chegando aqui agora, não assistiu ainda os outros vídeos do Desafio 2026, esses vídeos eles estão salvos na nossa plataforma do YouTube e você pode sempre acessar. Perdeu a primeira aula, perdeu a segunda, não tem problema. Volta. Se você gostou também de algum vídeo e quer fazer de novo, volta, assiste. E se você quer compartilhar com alguém, compartilha o vídeo, mas lembrando que você pode compartilhar também o link da nossa comunidade. E lá a gente está se fortalecendo para que todo mundo consiga manter, né, junto, ninguém solta a mão de ninguém, e buscando esse desafio de a gente, em 2026, realmente fazer a mudança de chave da nossa vida. Então, eu espero você no próximo vídeo de amanhã. Até lá. Tchau, tchau.